Como é que chama esse gringo que é lateral também? O Vinha. O Vinha. Você tem o Matias Vinha como reserva e você tem um jogo que você está vencendo por 1-0. Para que você vai ousar? Para que você precisa tentar fazer 2 ou 3? É isso que o Filipe Luís, pela sua inexperiência, não entendeu. Você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. O que você não pode é sofrer o primeiro. Você está ganhando de 1-0 de um time que não vai mudar o seu patamar, que não vai mudar o seu modelo, porque o Mano é inteligente e ele sabe que não é porque eu estou perdendo de 1-0 que eu... Pessoal, o Flamengo empatando aí com o Grêmio de 1-1, né? E por sua vez, Elias Júnior mais uma vez, né? Vem a público e diz, né, que Filipe Luís é um treinador inexperiente, né? E os argumentos deles são simplesmente muito rasos, né? Por que Filipe Luís é um treinador inexperiente? Porque quando ele faz 1-0, ele quer fazer o segundo, ele quer fazer o terceiro. Para Elias Júnior isso não existe, né? Quando você faz o primeiro gol, você tem que jogar mais cadenciado, jogar mais preocupado, porque você já está com 1-0. Não, Elias Júnior, aqui no Flamengo não tem isso, né? O Flamengo é fazer 1-0, é procurar o segundo, procurar o terceiro, procurar o quarto. Ok, vai acontecer jogo que realmente vai sofrer um contra-ataque, vai acontecer de um juiz dar um pênalti desse aí, que para muitos não foi pênalti, né? E vamos ser bem realistas, pessoal. Isso aí não é pênalti nem aqui, nem na China. Mas Elias Júnior, né, sempre trata o Flamengo com um olhazinho diferente, né? Ele é aquele cara que a gente sempre diz que é o anti, né? É aquele cara que não gosta do Flamengo. Na verdade é essa, Elias Júnior não gosta do Flamengo, né? Prefere fazer críticas, achar defeitos, né? O Flamengo, o melhor time da competição, melhor elenco, melhor ataque, melhor defesa. Filipe Luís, o melhor treinador do futebol brasileiro nesse momento. Mas talvez dar o braço a torcer não cairia bem para Elias Júnior, né? Ele prefere achar alguns defeitos, né? E um dos defeitos é porque o Flamengo, quando faz um gol, continua atacando para fazer outro. Aí acabar a gente cobra, né, que o futebol brasileiro mudou, que a seleção brasileira mudou. Pois é, o DNA do futebol brasileiro é o quê? Jogar para cima, jogar bonito, procurar o gol, mas tem deles que não gostam, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para você entender, pessoal. Crédito do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Porque ontem eu estava dizendo no Show do Esporte que eu tinha convicção que o Grêmio jogaria num 4-5-1, eu tinha convicção que um técnico experiente e resultadista como o Mano Menezes jamais iria jogar de igual para igual contra o Flamengo, mas mesmo assim, diante da virtude e da qualidade do Flamengo, seria muito difícil o Grêmio arrancar um empatezinho virtuoso jogando dentro do Maracanã. Muito difícil, não era pouco difícil, era muito difícil. Mas eu entendia que, diante da realidade que é você ter que enfrentar um 4-5-1 e diante da inexperiência do Filipe Luís, porque ele é inexperiente, é um cara que começa com Ayrton Lucas, é um cara que você tem como é que chama esse gringo que é lateral também? O Vinha. O Vinha. Você tem o Matias Vinha como reserva e você tem um jogo que você está vencendo por 1-0. Para que você vai ousar? Para que você precisa tentar fazer 2 ou 3? É isso que o Filipe Luís, pela sua inexperiência, não entendeu. Você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. O que você não pode é sofrer o primeiro. Você está ganhando de 1-0 de um time que não vai mudar o seu patamar, que não vai mudar o seu modelo, porque o Mano é inteligente e ele sabe que não é porque eu estou perdendo de 1-0 que eu vou ter que atacar e jogar marcando alto o time do Flamengo, senão eu vou tomar de 4 e vou tomar de 5. Eu vou entender e vou ter treinado meu time para caso eles façam gol, eu mantenha a minha postura e só vou mudar essa postura no segundo tempo se eu estiver perdendo por 1-0, faltando 15 minutos, porque daí eu vou pro tudo ou nada mesmo, que faltam 15 minutos. Mas eu vou acreditar que vai sobrar uma bola, que o Flamengo vai errar em algum momento para eu poder empatar essa partida sem me arriscar a mudar o meu modelo. É
É isso que um técnico inteligente como o Mano pensa. Foi isso que ele pensou, foi isso que ele fez. E aí o Felipe Luiz precisa entender um pouco melhor o que é o tamanho do Flamengo e, mesmo dentro de um tamanho, o que você não pode é deixar sobre a mesa 2 pontos, exatamente como ele deixou ontem. Então, pouco me importa o que é que o time do Flamengo tem de virtude. O que me importa é que o Flamengo não ganhou do Grêmio e tinha que ter ganho. Essa é a realidade. Exceto por essa última frase, eu discordo de tudo que você falou. Acho que o Felipe Luiz faz excelente trabalho e o fato de estar ganhando por 1-0, 2-0 e seguir buscando gol faz dele, pra mim, um técnico diferente no futebol brasileiro. Isso eu gosto demais. Por isso que ele tá fora da Copa do Brasil, já custou uma fortuna pro Flamengo. Não, tá fora da Copa do Brasil porque o time... Ele é ótimo, ele é ótimo. Porque as escolhas... Ruim é o time do Flamengo, ruim é o orçamento do Flamengo, ruim é o Samuel Lino, é o Pedro, é o Arrascaeta, esses caras são ruins. Bom é o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil também porque poupou titulares priorizando Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz faz trabalho muito bom, excelente. Inclusive o Flamengo tem mais pontos no Campeonato Brasileiro do que tinha com o Jorge Jesus nesse mesmo recorte de campeonato nacional. O Flamengo não venceu o Grêmio porque o Thiago Volpi fez um dos melhores jogos da carreira dele. O Volpi fez pelo menos 2 grandes defesas, teve zagueiro tirando em cima da linha, nem foi zagueiro, né? Foi o Nogueira, volante recentemente contratado do futebol peruano. O Flamengo foi bem melhor do que o adversário. Não foi tão melhor assim. Melhor. E não foi disparado. O Thiago Volpi já fez 60 partidas melhores do que essa. 2 defesas é a obrigação de um goleiro. Grandes defesas. Nenhuma impossível. Quais chances o Grêmio teve? Você falou que foi um jogo equilibrado. Não falei que foi um jogo equilibrado. Você está enganado. Não falei que foi um jogo equilibrado. Falei que foi um jogo previsível. Ataque contra defesa, uma equipe reconhecendo a força do outro, jogou com o time atrás da linha da bola. Eu preciso de tradutora. Foi isso ao Grêmio? Foi isso que aconteceu. Desde quando a superioridade ela significa eficiência? Desde quando posse de bola significa virtude? Desde quando você ter chutado 50 bolas no gol e ter empatado por 1-1 muda sobremaneira aquilo que é o mais importante? Razão, não foi boa. Não, ela foi uma ótima defesa, mas ela está muito distante. Foi o personagem. Ela um dos personagens. Qual mais? Ela está muito distante. Eu acho que a defesa do Grêmio é boa. Eu gosto do Kahneman como Vive a pior fase da carreira dele. Não é, você está errado. Ele foi muito bem. Vive a pior fase da carreira dele. Foi muito bem. Qual foi a grande jogada do time do Flamengo para mostrar que eu podia ganhar de 2 e podia ganhar de 3? A pergunta que eu te faço é, exceto por esse lance de pênalti que daqui a pouco a Ana vai falar, qual foi a outra chance real que o Grêmio teve de fazer gol? Mas o Grêmio jogaria. Total do Flamengo. Mas o Grêmio jogaria por uma ou por 2 bolas. Pois é, mas isso era o óbvio. Mas é que assim, quando a gente analisa só o resultado, a gente esquece. Não, mas eu analiso só o resultado. Então, mas Nicola, se você me permite, Elia, eu acho assim, méritos primeiro do Mano Menezes. Claro. Porque jogou Davi contra Golias. Isso. E soube se proteger de uma forma absurda. Aquele ditado que no futebol a gente fala muito, saber sofrer, aquela equipe que vai a campo para sofrer, o Mano trabalhou o motivacional com o seu elenco assim, vamos sofrer e vamos de fato jogar por uma bola no contra-ataque, se a gente conseguir. Pessoal, mas a Elia Júnior tá totalmente errado, né? Concordo com o Nicola aí. O Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Atacando. O Grêmio só deu 2 ataques, pessoal. Um que foi um chute para fora, a bola passou longe. E o outro foi o pênalti marcado pelo juiz, né? Que pênalti Madraque, né? E outra coisa, Rossi não fez uma defesa, pessoal. Uma. O Flamengo teve 70% de posse de bola, 21 finalizações. Volpi salvando em cima da linha. Então, pessoal, vamos ser bem realistas. E outra coisa, o DNA do Flamengo é assim: jogar pra frente, procurar o gol. Não é fazer um gol e tentar se retrancar. Com o Flamengo não tem isso, pessoal. Fazer o gol é o que a gente precisa e foi o que ele conseguiu. Ele conseguiu em função de uma marcação de pênalti. Eu entendo, Elia, que quando você vê uma equipe como o Flamengo, com o elenco que tem, com a capacidade que tem, não conseguir surpreender esse bloqueio, chama a atenção e aí é um desafio para o Felipe Luiz, mas que hoje nós não podemos tirar o mérito que ele é um treinador
muito bom, Elia. Não, ele está com 47 pontos. Em construção. Ele está com 47 pontos, 3 pontos à frente do segundo. O Palmeiras perdeu a chance quando empata. Foi bom para o Cruzeiro nessa brincadeira toda, foi bom para o Cruzeiro porque o Cruzeiro ganhou e se aproximou do Flamengo, tentando diminuir a distância. A gente não pode dizer que o Felipe Luiz é estagiário, que ele é um mau treinador. Não é. E no jogo... Contratado, mas nós vamos comentar o pênalti marcado. Pode mostrar o pênalti. É um pênalti à la brasileira, né? Não é um pênalti à la brasileira. Você não pode ir contra a regra. Não, se você me permitir, eu gostaria de explicar a jogada passo a passo e eu gostaria que o Léo passasse aí nesse momento. Esse braço está em movimento antinatural ou natural? Está natural. Ele está descendo o braço. Ele não pegou o braço e foi ao encontro da bola. O Pavão lança. Quem teria a posição de jogar? Esquece o Arthur aí. Quem teria a posição de jogar na sequência? Era um jogador gremista ou seria um jogador flamenguista? Mas você agora quer ver o que vai acontecer? Não. Eu tô falando de regra. Não, tá falando de regra. Eu tô falando de jogador do Grêmio chegando na área aonde? Não, aqui. No meio ali, ó. Mas o primeiro... Eu não quero saber. Pela velocidade da bola... Você não sabe pra onde vai a bola. Mas a regra... Não tem regra. Não, é regra. A gente trabalha com as considerações... Olha, cadê alguém do Grêmio ali? Tem um cara do Grêmio entrando no meio. No meio, o cara do Grêmio entrando no meio. Isso é considerado um cruzamento ou um passe? Seria mais um passe do que um cruzamento. Num passe como cruzamento, a bola seria ou pro Arthur ou pro próximo jogador do Flamengo. Cadê alguém do Grêmio ali? O jogador do Grêmio estaria numa terceira... O jogador do Grêmio está no meio ali. Está na melhor posição que poderia estar. Elias, o jogador do Grêmio está na melhor posição que poderia estar no meio. Você me permite concluir e aí eu permito você a falar? O André. Pode ser? Posso concluir? Pode concluir. Você está falando do texto da regra. Então a regra ela fala para a gente analisar contexto do jogo. Então essa bola, sim, foi passada, eu não vejo como cruzamento. O Ayrton, né, quando vai para a disputa, ele está num movimento natural. Quando a gente fala de braço aberto... movimento natural aqui? Não, aí ele está recuando. Aí, agora essa é a imagem. Aí, Léo, essa é a imagem. O braço está descendo, o braço não está indo ao encontro da bola, está descendo. Aí a gente vai discutir a distância. A FIFA fala sobre ocupar espaço. Em geral, ela usa como referência o braço que está aberto ou acima do ombro, o que não acontece. E ela fala de movimento justificável. Esse movimento do defensor do Flamengo é justificável. Agora, se vocês vão me falar assim, a Ana Paula está falando que não é pênalti, de acordo com as orientações e diretrizes da FIFA, não é pênalti. Se a gente for avaliar as orientações e diretrizes do Departamento de Arbitragem Nacional, situações como essa têm sido marcadas na competição. Com frequência. Então você tem que ter o mesmo critério. E por isso que é aceito. Não é aceito. Né? É pênalti. Agora, são todos os jogos... Não é aceito. São todos os jogos que lance como esse é marcado penal? Não acontece. Você está errado. Não acontece. Todos os jogos que a bola toca na mão. A gente pode pegar todos os jogos que a bola toca na mão. Uma quantidade de jogos. Todos os jogos que a bola toca na mão. Com exemplos. Todas as bolas. Para dizer que essa jogada... Que interrompe uma jogada. Todos os jogos foram marcados. Todos, sem exceção, foram marcados pênalti. Todos. A gente podia pedir para a nossa equipe de produção separar e fazer uma coletânea de... E aí eu te digo mais. A gente vai ver que você não pode ir contra um dos melhores árbitros brasileiros que marca no campo esse pênalti. Paulo Zanovelli? O Zanovelli, o Paulo Zanovelli é um dos melhores? Olha, para mim... Você tem certeza que o Paulo Zanovelli é um dos melhores? Ele é um dos que mais corre. Paulo Zanovelli é um dos melhores? Olha, para mim é um dos que mais corre. O Paulo Zanovelli é um dos que mais corre. Para mim é um dos que marca mais no campo. Paulo Zanovelli é o profissional que mais se equivocou no Campeonato Brasileiro deste ano, juntamente com o Bruno Arleu. Mas o Bruno Arleu não? Juntamente com o Bruno Arleu. Como é que ele é o que então você não pode dizer que ele é o melhor árbitro. Não, mas isso na sua opinião, mas não é. Não, eu tô falando por tomada. Não é na opinião. Eu tô falando primeiro, não é na minha opinião. Não é na minha opinião, porque eu gosto de trabalhar com dados. Sim, ele é um árbitro que sempre está presente nas designações. Mas se a gente for pegar o histórico do Zanovelli, ele é um dos profissionais que mais é acionado pelo VAR para checar e ter uma segunda visão. E o VAR não chamou ele. Então, se você está falando de preparo físico, e aí eu gosto quando você fala assim, preparo físico é importante? Fundamental. Mas eu tenho que ter o preparo físico e saber utilizar desse preparo físico com um bom posicionamento. Lamentavelmente, o Paulo Zanovelli não possui bom posicionamento e a gente pode assistir um jogo junto e eu
traçar uma linha de análise com você para justificar o que eu estou falando. Então, assim, não, ele não é um dos melhores. É um árbitro FIFA, sim, pela Federação árbitro FIFA dos Mineira, mais escalados, mas que não vem vivendo, mas que não vem vivendo, mas que não vem vivendo um bom momento. Agora, olha, não vive um bom momento e é sempre escalado? Dentro do que também não quer dizer nada. Aqui eu não tô defendendo nem A nem B, o que eu tô querendo dizer. Dentro da instrução FIFA, esse lance não seria marcado como penal. Dentro do que a gente vê, e aí eu concordo com você, das ocorrências que já aconteceram no nosso campeonato, da marcação se aceita a marcação desse penal. Não é que se aceita, é pênalti, porque eu não posso, Ana, eu entendo perfeitamente que você tem um critério para a FIFA, um critério para o Brasil. O que você não pode eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Flamengo, eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Palmeiras, eu vou apitar, claro, eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Corinthians. Então, eu não posso vir aqui, se eu vou apitar esse pênalti contra qualquer adversário, eu não posso vir aqui dizer que não foi pênalti. Mas não posso, porque eu vou apitar esse pênalti de acordo com a determinação da CBF em todos os jogos. Agora, então, se eu vou apitar esse pênalti em todos os jogos, foi pênalti. Ótimo, mas agora você está falando sobre a questão de critério. O que nós estamos trazendo aqui e o que eu estou tentando... Não, você quer mudar o critério. Aclarar ou esclarecer? Não, pelo contrário. Foram 9 anos de instrução dentro do quadro internacional e acabei de fazer um curso de reciclagem há 4 dias atrás. Entendo. Não. É trabalhando instrução e a minha preocupação aqui é educar quem está nos assistindo. Então, jamais, primeiro, eu não estou colocando aqui em xeque a idoneidade do árbitro. O que eu coloco para a gente refletir, como você abriu o programa falando da reflexão, quais são os critérios adotados pela arbitragem brasileira? Esse é um ponto de atenção. Eu sou favorável que a gente siga as diretrizes da FIFA a ferro e fogo. Por quê? Aí você precisaria ser a comandante da arbitragem. Porque aí eu tenho um amparo legal. Eu tenho um exemplo. Se a gente pegar o Mundial de Clubes, o lance do jogo do Fluminense, que a gente não tem a imagem aqui agora para fazer um comparativo, a gente vai ver que a semelhança das jogadas são muito parecidas. Então, se a gente usa como parâmetro a diretriz da majoritária, da mãe, né, quando a gente fala que é FIFA, e aí vem as confederações e federações, talvez tivéssemos menos problema. Mas agora a gente também sabe da nossa cultura, a gente entende que aqui analisamos talvez de outra forma e está tudo bem. Não é que analisamos de outra forma. Agora, o que há indicação de marcação de pênalti toda vez que uma jogada acontecer. Exatamente como o Maracanã, bola na mão e não foi marcado. Não foi marcado. Pênalti. Então a gente tem que pegar o lance. Você disse agora há pouco, todos os lances. Tem que ser todos os lances marcados. É o que não acontece. Uma bola ainda mais na mão não foi marcado. Eu não estou aqui defendendo da não marcação. Se a mão está aberta como foi, precisa ver se o lance está... Você faz... Você que está dizendo. Vou te mostrar o lance depois. Você que está dizendo. O que a gente está trazendo, Eli, aqui, e eu não gosto dessa coisa de ter que fechar a questão. Não. A gente está trabalhando a questão educativa. Se esse lance é pênalti, e a gente aceita como pênalti, todos os lances similares a esse devem ser marcados. O que eu estou trazendo aqui é que, lamentavelmente, agradeço a você, Nicola, muito obrigada por me ajudar. Inclusive, esse lance de fato aconteceu e é parecido, é que lances semelhantes não são marcados. O lance do Flamengo foi mais claro, mais evidente do que esse. Não me lembro, e esse, eu gente, não posso acreditar. Um ponto de atenção, claro, a mão não está indo ao encontro, a mão do jogador defensor está descendo. Mas a Ana não bola bate pênalti, na ela disse que no Brasil esse pênalti é compreendido. Mas você está traduzindo ela? Não, ela te mostra que o movimento é natural, ele está trazendo. Ele está descendo. Mas eu não posso fazer nada. Esse movimento. Isso é consideração. Esse movimento com o braço aberto, mesmo que eu esteja tentando descer, o inferno está cheio de gente com boas intenções, mas Elia, não adianta. A questão é ele essa. Ele está tentando descer, mas ele impede que a bola possa chegar no André, que é atacante. É que esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Mas não está colado o corpo. Esse braço não está colado, ele está aqui. O braço não está colado. Está voltando. Quando você... E outra coisa... Quando é que eu assumo o risco? Eu não vou discutir. Quando eu me lanço na bola. Ele assume o risco. Ele assume o risco. Ele assume o risco. E outra coisa que a gente não pode... Cadê o jogador do Grêmio aí? O jogador do Grêmio está entrando lá no meio. Tá dentro da área, tem 10 caras na frente. A bola pode ir mais para ele. A
bola. Quem garante? Olha lá, ele tem um movimento quem garante? natural. Pô, natural, com esse risco aqui, é natural, com esse braço que tá aqui, o braço que tá aqui, e é natural que a bola pudesse ir lá no André e ele só para deixar claro que eu marcaria o pênalti, e a Ana, pelo que eu entendi, também aceita a marcação desse pênalti. Nós estamos discutindo o que você marcaria o pênalti? Mas você não está entendendo o que ela está falando, da avaliação que esse pênalti só é marcado no Brasil. O que eu não posso discutir... Só esclarecendo. Não, está esclarecido. Nós estamos trabalhando com o nosso público Prime, que requer mais informações do que eu entendo. A FIFA não marcaria, mas no Brasil marca. Então nós estamos no Brasil. E dentro dos critérios adotados aqui no país... É pênalti. E a Ana estava explicando por que não marcaria esse pênalti na FIFA. É pênalti. O que eu não posso é discutir uma marcação de um pênalti que aconteceu aqui no Brasil, que é marcado com frequência em todos os jogos parecidos com esse. Mas não são em todos. Mas quando você fala que é em todos, você já errou. Não é marcado. Mas já falou que se fosse marcado, facilitaria a vida dos árbitros. Nós precisamos isso seria uma benção. O critério é o seguinte, olha, aqui no Brasil isso é pênalti em qualquer jogo. Então, não vamos... Ele está dizendo esses lances do Atlético que eu não me lembro, mas de qualquer maneira, eu já vi vários lances do Campeonato Brasileiro parecidos com esse e todos foram marcados penalidade máxima. Então... Pois é, pessoal. Mais uma vez, Elias Júnior aí sendo desmascarado, né? Primeiro que ele falando aí sobre a questão de Felipe Luiz, que é um cara inexperiente, que Felipe Luiz é isso, que Felipe Luiz é aquilo. Quando na verdade que a gente sabe que Felipe Luiz é um excelente treinador, né? Um grande treinador, né? É um cara que chegou e a gente viu o que ele já faz aí no futebol brasileiro, né? Para mim, hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro. Claro, Elias Júnior sempre procura a oportunidade de criticá-lo, né? É aquele cara que tá sempre criticando Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, mas os argumentos, pessoal, são rasos, né? Os argumentos para criticar Felipe Luiz são rasos. Por exemplo, o que é que ele acha que Felipe Luiz é um cara inexperiente? Não porque Felipe Luiz faz um gol e vai querer fazer mais. Preste atenção, pessoal. Porque Felipe Luiz é aquele cara que faz um gol e quer fazer mais. Aí isso é inexperiência? Isso é o DNA do futebol brasileiro, não? Pelo menos é até onde eu sei, é o DNA do futebol brasileiro, né? Que procura sempre o gol. Procura sempre fazer o gol. Então isso aí pra mim, pelo contrário, se ele acha, eu não sei qual é o time de Elias Júnior, Flamengo que não é, né? Isso aí eu garanto, Flamengo que não é. Mas se ele acha que o Flamengo é um erro, é um defeito, fazer um gol e procurar fazer mais, isso aí pra mim, pelo menos o torcedor flamenguista tem a consciência que isso aí não é erro. Isso aí é virtude, né? É virtude por quê? Porque é o DNA que o flamenguista gosta, né? E eu pensava que... eu também pensava que o torcedor brasileiro gostava desse DNA, né? Futebol ofensivo, pra cima, né? Procurando surpreender os adversários, né? Mas pelo jeito aí... Pelo menos Elias Júnior não gosta disso, né? Fazer um gol se defendeu. Parece que ele é fã... de Tite, né? Tite quem gosta disso, né, pessoal? Fazer um gol e se retrancar, né? Não procurar mais atacar. Mas o Flamengo não. Pois o Flamengo aqui é totalmente diferente, né? E a gente espera que continue assim, viu, pessoal? A gente espera que continue fazendo gol e tentando atacar cada vez mais. O Flamengo empatou esse jogo aí, pessoal, mas vamos ser bem realistas. Para mim, o Flamengo merecia ter ganho, né? Eu concordo aí com Nicole e o nome dessa mulher que eu não sei, não tô lembrado, desculpa aí. Onde eles jantaram Elias Júnior. Que eles disseram aí, né? O Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Só deu 2 ataques do Internacional. 2 ataques, fizeram o gol. Um pênalti bastante discutível, né? Inclusive, Elias Júnior cai na real. Passaram assim uma verdade na cara dele. Quando ele disse que esse pênalti aqui no futebol brasileiro tá sendo marcado, né? E é porque a galera aí não se lembrou, pessoal. Nessa mesma rodada teve um pênalti desse jeito aí que o juiz não deu, o juiz, né?
no jogo do Palmeiras e Corinthians. Teve um lance mesminho. Bola bateu na mão de André Ramalho, mas o juiz não deu. E ele diz que todo lance na mão o juiz está dando, né? Acho que ele não está acompanhando pouco o futebol, viu? Eu tenho quase certeza, pessoal. Porque os pênaltis dados, claro, quando é contra o Flamengo, não tem nem dúvida não. É pênalti. Agora, se for a favor, aí, pessoal, complica. Geralmente, quando é a favor, os caras não dão pênalti, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas é isso, né? O Flamengo agora tem que lutar aí contra a data FIFA, né? Ver se não perde nenhum jogador. Geralmente o Flamengo sempre é prejudicado nessa data FIFA. Voltar dessa data FIFA aí e tentar recuperar esses pontos perdidos, né? E foram uns pontos perdidos ali que, vamos ser bem realistas, eu acho que todo torcedor do Flamengo estava contando com a vitória aí, né? Mas a gente sabe, pessoal, inclusive a mídia aí, né? E outra coisa, essa menina aí que comentou sobre o árbitro, né? Muito preparada ela já foi até árbitra, se eu não me engano. Jogando a verdade na cara de Elia Júnior, né? Às vezes a pessoa não quer enxergar a realidade e é preciso alguém escancarar a verdade, né? Porque eu já vi muitos lances desse aí, pessoal, aqui no futebol brasileiro. O cara marca num jogo e no outro já não marca. Inclusive a mídia discute muito isso, né? Parte da mídia discute muito isso. Por que isso acontece aqui no futebol brasileiro, né? E não era para acontecer, né? Ou você marca ou você não marca. Isso aí é um critério que tem que ser definido, né? Vai ser pênalti, ok, ponto. Agora todo lance parecido tem que marcar. Não adianta você marcar num jogo, no outro já não marca. Aí fica difícil de entender os critérios, né, do futebol brasileiro. Fica difícil, né? Mas Elia Júnior tá dizendo aí que todo lance desse aí no futebol brasileiro é marcado, né? Pelo menos a gente não vê, né? Pelo menos não é isso que a gente tá vendo na realidade, né? A realidade é outra totalmente diferente. Pelo menos eu tô enxergando que não é marcado. Quer dizer, eles escolhem qual é o lance que vai marcar. O pior é isso, né? A partir do momento que eles vão escolher qual é o lance que querem marcar um pênalti, aí fica complicado, né? E é um critério. Na verdade, eles não têm o critério, né, pessoal? Porque se tivesse o critério, ou marcava todos, ou não marcava. Aí tem uns que marcam, tem uns que não marcam. Fazer o quê? Uma coisa que eu digo aqui que o Flamengo tem que ter isso, né, na cabeça, né? O Flamengo não pode esperar pro árbitro, pessoal. Tem que esquecer isso. Tem que esquecer. Não pode esperar pro árbitro. Se for esperar pro árbitro, o árbitro nunca que vai ajudar o Flamengo. Os árbitros sempre estão prejudicando o Flamengo. Pelo menos é isso que a gente vê. Eu nunca vejo aqui um árbitro chegar e favorecer o Flamengo. Não, favoreceu, marcou um lance duvidoso, marcou em prol do Flamengo. Eu não vejo. Pelo contrário, só vejo prejudicando, como eu sempre digo, né? Mas fazer o quê? Tem aquele ditado, é contra tudo e contra todos, né? Mesmo assim, líder do Campeonato Brasileiro, mesmo assim, melhor ataque, melhor defesa. É um time que dificilmente sofre gol. Se não fosse o juiz que tivesse dado esse pênalti absurdo, seria mais um jogo que o Flamengo teria passado em ileso, né? Sem sofrer gol. Mas, infelizmente, aconteceu. Bola para frente, né? Não adianta aqui a gente ficar discutindo, brigando, porque o Flamengo isso, porque não. Vai acontecer muito lance aí do juiz dar esse pênalti aí, né? Mas fazer o que, né? Bola para frente. Agora é focar, né? Voltar. Vai ter a Libertadores. A gente espera que o Flamengo volte bem na Libertadores, né? Que passe pelo Estudiantes, né? E vá rumo aí à semifinal, né? Eu quero ver o Flamengo estiver na semifinal da Libertadores. Qual vai ser o discurso aí de Elia Júnior, né? Qual vai ser o discurso de Elia Júnior? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.